Mais uma semana chegando ao fim na NFL, infelizmente não estamos longe do fim da temporada regular e consequentemente do fim da temporada. Os playoffs começam em janeiro, culminando no Super Bowl 53 no dia 3 de fevereiro. Mas, por enquanto, ainda estamos terminando a semana 14, que foi muito da hora, como sempre, né? Eu falo isso sempre também. Primeiro, tivemos Derrick Henry fazendo um touchdown de 99 jardas corridas, um recorde do time e indo muito bem. Tivemos duas prorrogações nessa semana e, é claro, o motivo aí da miniatura, o milagre de Miami. Vamos falar de tudo isso agora, vai! Sejam muito bem-vindos ao All In Sports e começaremos, como sempre, falando sobre o Thursday Night Football e são as últimas vezes do Thursday Night Football. Vocês vão ver que na prévia, a semana que vem vai ter jogo inclusive no sábado e depois a semana 16, 17 acabou, é isso. Então vamos lá, Thursday Night Football foi entre o Jacksonville Jaguars e o Tennessee Titans, o jogo foi em Nashville, no estádio dos Titans, foi 30-9 para os Titans e um baita de um jogo. Agora os Titans 7-6 e os Jaguars 4-9. E já vamos começar falando da estrela da noite, que foi o senhor Derrick Henry. O Derrick Henry fez 238 jardas, 4 touchdowns. O running back, 4 touchdowns. Uma corrida de 99 jardas que agora empata com a maior da história, empatada com a do Tony Dorsett em 1982, running back dos Cowboys. E eu dou muito valor a isso porque a liga fica muito mais competitiva conforme os anos passam, né? Porque tem muito jogador e tudo mais. E não foi aquelas corridas que você vai e você passa sobre toda a linha e ganha na velocidade. Ele teve que bater nos bloqueadores, isso foi muito legal. O Derrick Henry, que foi o ganhador do prêmio Heisman em 2015, ou seja, o jogador mais valioso, Most MVP, né, do college. Além disso, esse touchdown que ele fez foi o recorde da história do Tennessee Titans e do Houston Oilers, que era o time antes de se mudar para Nashville. E agora falando sobre o jogo em geral. A defesa dos Jaguars é forte, segurou os Colts no jogo passado inteiro, mas dessa vez não conseguiu, os Titans conseguiram pontuar. O ataque dos Jaguars foi muito pouco efetivo, apesar de ter tido muito passe. O Cody Kessler fez 240 jardas de passe, e o que é interessante, porque é quase a mesma quantidade de jardas de corrida que o Derrick Henry fez, o que é demais. A temporada dos Jaguars muito ruim, principalmente depois da temporada passada, em que eles chegaram na final da conferência, e isso é bem frustrante, né? Vamos para os jogos de domingo, então, começando com o duelo de divisão da AFC East entre New York Jets e Buffalo Bills, a vitória para os Jets aí, que agora ficam com 27-23, e os dois times 4 vitórias e 9 derrotas. Foi uma vitória apertada, e o jogo ficou mudando bastante, cada hora tava um na frente. Foi mais um baita jogo corrido do Josh Allen, que tá mostrando que ele é bom pra correr com a bola, foram 101 jardas corridas, é o terceiro jogo seguido dele com mais de 90 jardas corridas, mas ele não fez nenhum passe pra touchdown e sofreu 2 interceptações, isso custou bastante aí pros Bills. E o Sam Darnold, quarterback dos Jets, voltou com ótimas jogadas, inclusive saindo do pocket, fazendo jogadas muito legais, inclusive pra touchdown, mesmo assim com uma interceptação. Foram 5 turnovers no jogo, isso pesou bastante, os times estavam bem equilibrados ali, cheio de viradas, mas vitória dos Jets aí muito importante. Outra vitória muito importante foi de Cleveland Browns contra o Carolina Panthers. Você não ouviu errado, imagina falar que os Browns ganharam dos Panthers em 2015, cara. Isso é assustador, é muito legal ver essa mudança na NFL, eu gosto muito disso, não como torcedor dos Panthers, né? Eu não sou, mas eu imagino que os torcedores dos Panthers fiquem bem chateados com isso. 26-20 para os Browns, que agora estão 5-7-1, e os Panthers 6 vitórias e 7 derrotas. Foi a 5ª derrota seguida dos Panthers e ainda foi um jogo que foi empatado pro halftime, então é ainda mais amargo porque ele foi bem disputado e tal. E é muito interessante porque o Baker Mayfield foi melhor que o Cam Newton no jogo, teve vários passes longos em situações de play action, ou seja, que ele finge dar a bola para o running back, mas fica com ela para fazer o passe, ele não errou nada, foram 11 passes completos de 11 e no geral do jogo 18 passes completos de 22 tentados, sem interceptações. E aí o Cam Newton teve uma interceptação que atrapalhou ele bastante, né? 26-20 para os Browns. O jogo legal também foi entre Falcons e Packers no Lambeau Field. Os Packers ganharam de 34-20 e estão com o mesmo desempenho dos Browns, 5-7-1, e os Falcons 4-9. Uma temporada bem difícil para um time tão forte quanto os Falcons, que tem jogadores tão fortes. Os dois quarterbacks apareceram bastante, apesar do Rodgers ter sido bem mais pressionado, assim, sabe? Mas ele fez 2 touchdowns, nenhuma interceptação, 196 jardas, enquanto o Matt Ryan fez 3 touchdowns, mais uma interceptação, 262
muitas jardas. O Matt Ryan sempre faz muita jarda, o cara é muito bom. Porém, os Falcons conseguiam percorrer campo, mas não conseguiam pontuar, além de ter errado um field goal, errado um extra point. Os Packers, por outro lado, aproveitaram as chances quando podiam, faziam o touchdown, principalmente no segundo tempo, levaram a vitória. Os Ravens e os Chiefs fizeram um baita de um jogo pegado, foi 27-24 para os Chiefs, que agora estão 11 vitórias e 2 derrotas, temos 3 times com esse mesmo placar aí, e os Ravens 7 vitórias, 6 derrotas. O jogo foi muito pegado, foi o primeiro de 2 jogos nessa semana que foi para a prorrogação, e aí primeiro dos Ravens, o ataque corrido dos Ravens foi muito forte, principalmente com o Lamar Jackson, que é simplesmente fantástico, deu bastante trabalho para os Chiefs, que já tem uma defesa super aberta, principalmente quando você vê que a defesa dos Chiefs é a 30ª na NFL, enquanto o ataque é o primeiro, é incrível isso. Os Ravens estavam ganhando faltando 4 minutos, os Chiefs precisaram converter uma 4ª para 9 nesse finalzinho aí, e aí vem o menino, né, vem o, na minha opinião, MVP da temporada, Patrick Mahomes, que fez passe até de Ronaldinho, velho, ele fez um passe sem olhar, velho, o cara é simplesmente fora de série. Ele foi pressionado em 33 de 57 passes, o que é uma pressão gigantesca, e aí vai o destaque para a defesa dos Ravens também. Mesmo assim, ele fez 377 jardas, simples assim. Além disso, o substituto do Kareem Hunt, que saiu dos Chiefs, foi o senhor Damian Williams, que fez 2 touchdowns, um de passe e um de recepção, mas o Spencer Ware ainda é o running back principal e ele correu melhor no jogo mesmo. E aí os Chiefs erraram o field goal com o relógio zerado, o Butker errou, foi pra prorrogação, aí os Chiefs fizeram field goal e a defesa conseguiu segurar os Ravens, que sofreram turnover on downs aí, vitória apertada e muito importante para os Chiefs. Os Patriots enfrentaram os Dolphins em Miami e vamos falar aqui hoje sobre o milagre de Miami, foi simplesmente fantástico. Placar final 34-33 para os Dolphins, que estão 7-6, enquanto os Patriots estão 9-4, também meio embolados aí. Primeiro, falando da parte que é dos Patriots, né? O Brady tem mais derrotas do que vitórias em Miami. Os últimos 5 confrontos entre Dolphins e Pats, os Dolphins ganharam 5, os Patriots ganharam 1. Ou seja, deu a lógica, na verdade. Os Patriots, apesar de um time forte, quando eles vão em Miami, não sei o que acontece no Hard Rock Stadium que dá cagada, os Patriots perdem. Foi um jogo com recorde de mudanças de líder no placar, ou seja, quem tava ganhando para os dois times. Quando apareceu essa estatística, tava 8 mudanças de placar, sendo que acho que aconteceu mais umas 2. Foram 3 touchdowns para cada quarterback, os 2 foram muito bem, o Tom Brady bateu o recorde de maior número de touchdowns da história, incluindo playoffs. O Ryan Tannehill fez 14 passes completos de 19, terceiro jogo seguido que ele vai muito bem. O ataque dos Dolphins voou, principalmente o running back, mas os recebedores também foram muito bons. Do lado dos Patriots, um field goal errado e um extra point errado pro Gostkowski, kicker dos Patriots, que é velhaço já tá lá faz mó tempo. E aí, o que deu a vitória dos Dolphins pra esse jogo super pegado foi um lateral com o relógio praticamente zerado, depois o relógio zerou, quando acabou a jogada. O lateral eu já falei aqui algumas vezes, mas é quando vira rugby. Falando muito rápido a regra, você pode fazer um passe para frente, mas infinitos passes para trás. Então o quarterback fez o passe e o jogador que recebeu jogou para um cara atrás dele e eles foram fazendo isso e chegaram na end zone. O último cara ali para bloquear o Drake, que é o running back dos Dolphins, era o Gronkowski, que foi colocado ali para impedir uma Hail Mary, que acabou não acontecendo. O Gronkowski tropeçou, não conseguiu ganhar na corrida. O Drake fez o touchdown e os caras comemoraram como se fosse Super Bowl e mereceram. Foi um puta de um jogo, uma jogada fantástica dos Dolphins. Mereceram mesmo, 34-33. Um jogo que foi muito legal também foi entre Saints e Buccaneers. Os Saints ganharam de 28-14, de virada o jogo chegou a ficar 14-3 para os Bucs, e os Saints agora 11-2, mesmo histórico de Chiefs e Rams, e os Bucs 5-8. O James Winston fez um baita de um primeiro tempo, teve uma preocupação grande com o ataque dos Saints nesse primeiro tempo, porque ele realmente não estava conseguindo progredir, mas aí o ataque acordou bizarramente no segundo tempo e virou o jogo tranquilo, assim. Os Bucs não conseguiram fazer mais nada no jogo, era só punch, interceptação, não sei o que. Teve até uma Hail Mary no final pros Bucs, que deu ruim, acabou não rolando. E aí, a parte triste disso é o Cairo Santos, que ele tava perfeito nos Bucs, e apesar de ter acertado 2 extra points, ele errou 2 field goals para os Buccaneers nesse jogo, o que é tenso, mas todo kicker tem seus momentos ruins, eu falo toda semana disso aqui. Então, o Cairão continua sendo um kicker maravilhoso e vai muito bem aí. Os 2 field goals eram de mais de 40 jardas, e com essa vitória, os Saints se consagraram campeões da NFC
South, a NFC Sul, que a gente vai ver no final do vídeo também. Um jogo muito da hora, principalmente pela diferença bizarra que tá sendo o desempenho dos Giants do começo da temporada, foi New York Giants contra o Washington Redskins, ganhando de 40-16, os Giants agora 5-8, pra um time que tava tipo 2-8, se eu não me engano, e os Redskins 6-7. O jogo chegou a ficar 40-0, velho, depois os Giants começaram a poupar a galera e por isso que levaram ponto, porque senão... O Saquon Barkley, tem alguma discussão se ele vai ser o melhor iniciante do ano, o melhor, Rookie of the Year, né? Se ele vai ser o melhor jogador iniciante desse ano, eu não tenho. O cara tá sendo fenomenal, tá jogando melhor que o Todd Gurley, que já é antigo na NFL, pelo menos nessa temporada. E ele correu pra 170 jardas, foi bem pra caramba. Do lado dos Redskins, o Mark Sanchez, que tá substituindo não só o Alex Smith, como também o Colt McCoy, que machucaram os dois. Foi péssimo, cara. Ele deu uma de Mark Sanchez oficial, foi mal pra caramba, interceptação. E aí o senhor Josh Johnson entrou nos Redskins e fez 2 touchdowns. Então tudo bem que os Giants estavam dormindo já, mas ele fez 2 touchdowns. Ele acabou de entrar no time e uma curiosidade interessante, esse cara já jogou em 16 times desde que ele foi draftado em 2008. E o time que ele estava contratado antes de entrar na NFL era o San Diego Fleet, que é o jogo da futura Alliance of American Football, que eu já falei nesse vídeo aqui. Uma liga que vai ter profissional de futebol americano começando em fevereiro, depois que a NFL acabar. Vou falar muito sobre isso ainda. Os Giants estão recuperando muito nesse final de temporada regular, o que é impressionante. Ainda há chance matemática de entrar nos playoffs, o que é muito difícil. E os Redskins sofreram muito com falta nesse jogo, foram 15 faltas para 135 jardas para os Redskins, né? Os Colts ganharam dos Texans fora de casa, 24-21, os Colts agora estão 7-6 e os Texans estão 9-4, e os Colts acabaram assim com uma sequência de 9 vitórias dos Texans, que não tinham perdido desde que perderam 3 vezes lá no começo da temporada, depois ganharam 9 seguidas e agora perderam mais uma. Um jogão do Andrew Luck, que tá jogando simplesmente muito, cara. Ele tem um ataque que ele pode contar, mas ele tá sendo muito importante ali. 399 jardas, 2 touchdowns, mas o melhor jogador da partida aqui de longe foi o T.Y. Hilton. Ele fez 199 jardas em 9 recepções. É incrível, ele foi muito bem no jogo. As 2 defesas foram bem fortes, as 5 primeiras campanhas do jogo foram pra punch, pra vocês terem uma ideia, mas os Colts seguraram um pouquinho melhor o forte ataque dos Texans ali e conseguiram ganhar o jogo no final, que foi bem interessante. Bengals e Chargers deu a lógica aí. Eu imaginava que isso ia acontecer, apesar de que os Bengals deram um pouquinho de trabalho, não muito, porque os Chargers dominaram o jogo desde o começo. 26-21 para os Chargers, que estão 10-3, passaram os Patriots em desempenho, mas não na classificação dos playoffs, depois eu mostro isso. E os Bengals 5-8, né? Teve boas corridas dos Bengals, mesmo assim os Chargers conseguiram segurar. Os 2 quarterbacks até que foram bem parecidos ali. Foi um jogo melhor do que se esperava pelos Bengals, por causa do tanto de desfalque que eles estão. Os Chargers fizeram 4 field goals, o que ajudou muito. E aí os Chargers estão agora na seed número 3 da NFL, porque eles estão na mesma divisão dos Chiefs. Então ele não é um dos líderes de sua divisão, por isso eles perdem o status ali, digamos assim. 26-21, uma baita de uma partida e uma vitória muito legal aí para os Chargers. Os Broncos perderam para os 49ers, acredite se quiser, o time que estava 2-10 agora está 3-10 e os Broncos 6-7 nessa vitória de 14-20 para os 49ers. Que jogo dos 49ers, chegaram a essa terceira vitória nessa temporada muito difícil, que também sofreram muito com desfalques aí. Um ótimo jogo do Nick Mullens, o quarterback atual dos 49ers, mas um jogo muito melhor do George Kittle, que é o tight end dos 49ers. Ele fez 210 jardas em 7 recepções, 30 jardas de média. O cara foi fora de série, velho. Ele foi muito bem nesse jogo. O jogo chegou a estar 20-0 no halftime. Depois os 49ers focaram em segurar os Broncos, que muito tranquilamente ali, já com o jogo ganho, já com o jogo perdido para os Broncos, fizeram 14 pontos ali. Parece que o jogo foi parelho, não foi muito. Os 49ers só focaram em defender o jogo, essa é a verdade. Os Eagles perderam para os Cowboys no AT&T Stadium em um baita de um jogaço, o segundo jogo nessa rodada que foi para a prorrogação, 29-23 para os Cowboys, que agora estão 8-5, muito fortes ali nos playoffs, nesse momento pegando os Seahawks se a temporada acabasse hoje, e os Eagles 6-7. O ataque dos dois times começaram bem mal, o jogo começou bem chatinho, mas depois foi empolgando e foi empolgando demais, velho. Teve bastante cagada, bastante gente errando muito passe, muito drop, teve fumble.
E aí acabou chegando na prorrogação, 23-23, o jogo foi pra prorrogação, e aí teve uma jogada muito cagada, que na verdade era pra ser um baita de um drop, que acabou caindo na mão do Amari Cooper, que fez o touchdown pros Cowboys e a vitória, porque na prorrogação, na primeira posse, se você faz o touchdown, acaba ali. E aí é muito importante falar aqui do Amari Cooper. Ele veio dos Raiders por uma escolha de primeira rodada no draft, que o pessoal falou que era loucura. E por que ele foi tão importante? Principalmente, eu sempre falei aqui, a maior peça do ataque dos Cowboys era o Ezekiel Elliott. Se ele não ia bem, os Cowboys não iam bem. Se ele ia bem, os Cowboys iam bem. Por que o Amari Cooper aparecer tão importante? Porque ele tá sendo muito usado, um excelente recebedor. Ele fez 217 jardas só nesse jogo, que é um recorde da carreira dele. E assim ele tira a pressão do running back, dá mais opção pro ataque e dá mais coisa pra se preocupar pra defesa. Não é à toa que os Cowboys estão indo bem com essa peça importantíssima. Além disso, controlaram muito bem o relógio, ficaram 45 minutos com a bola nesse jogo. Uma vitória excelente dos Cowboys, que estão fazendo um final de temporada incrível, incrível mesmo. Os Steelers perderam para os Raiders. Sim, Raiders e 49ers ganharam essa semana. Os Raiders também estavam 2-10, agora estão 3-10. E os Steelers 7-5-1. Os Raiders ganharam em casa 24-21, com exceção do jogo corrido, os Steelers jogaram muito, cara. O Big Ben fez 25 passes completos de 29 tentados, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, e o Juju Smith-Schuster, um receiver maravilhoso, 130 jardas em 8 recepções, foi bem pra caramba também, só que os Raiders também jogaram muito. Os Raiders jogaram muito e foram 2 field goals errados para o Boswell, kicker dos Steelers. Aí o Derek Carr fez passes maravilhosos, não foi interceptado pelo 8º jogo seguido que ele não faz nenhuma interceptação, é um recorde da carreira dele. Ele fez passes maravilhosos, recepções maravilhosas dele, que foram passe dele. Não pareceu um time 3-10 jogando, sério, os Raiders foram muito bem nessa partida. Os Steelers com lateral, como eu disse, do Miami, conseguiram chegar a uma distância de field goal, mas aí o kicker escorrega e aí o chute é bloqueado, vitória dos Raiders nessa escorregada do kicker aí. E aí o que foi engraçado é que depois dessa vitória importantíssima, os Raiders demitiram o General Manager Reggie McKenzie. Não significa que eles demitiram, nem que eles vão demitir o John Gruden, que foi aí, assinou um contrato de 10 anos, não se enganem. Mas o General Manager sim, o que pode trazer mudanças muito grandes. Um jogo bem morno de 2 times que estão tendo bastante dificuldade esse ano foram os Detroit Lions indo até a antiga University of Phoenix Stadium dos Cardinals para ganhar de 17-3. Os Lions agora 5-8 e os Cardinals também 3-10, assim como 49ers e Raiders, né? Então, os 2 quarterbacks não fizeram touchdown de passe, mas fizeram bons passes. Teve touchdown corrido para os Lions e um touchdown defensivo, foi só isso. O resto foi field goal, e mesmo assim os Cardinals erraram o field goal e erraram o extra point também, isso pesou bastante aí. Fizeram apenas 3... aliás, os Cardinals acertaram o field goal, que deu esses 3 pontos, e erraram o field goal. Não erraram o extra point porque não teve touchdown. E aí teve um recorde de recepções por um time só na história do Larry Fitzgerald, que infelizmente tá num time muito fraco nessa temporada, mesmo sendo um jogador maravilhoso, eu sou fã dele. Fechando o domingo aí com o Sunday Night Football, um jogaço entre o Los Angeles Rams e o Chicago Bears. Os Bears levaram a vitória por 15-6 contra o antigo melhor time da NFL, em vitórias e derrotas. Agora ele está empatado com 11-2 com os Saints e os Chiefs. E os Bears 9-4, cara, time fortíssimo nos playoffs. E muito simples, cara, esse foi um jogo de defesas extremamente fortes. Aaron Donald contra Khalil Mack. Mack e Donald, sim, não é um vídeo patrocinado. Mas Khalil Mack e Aaron Donald, os dois melhores jogadores de defesa esse ano, de longe os caras muito bons, só que quem diria a defesa dos Bears se deu melhor jogando em casa. Os 2 quarterbacks foram mal, foram 4 interceptações do Jared Goff, um recorde pra ele, 3 sacks e 3 interceptações do Trubisky, além de ter tido um safety do Goff também, que deu 2 pontos para os Bears, e teve apenas um touchdown no final, o único do jogo aí. E o jogo corrido dos Rams não engrenou, o Todd Gurley não foi bem, o dos Bears foi melhor, o que ajudou muito o time, e aí os Bears conseguiram ficar muito mais tempo com a posse de bola, quase 40 minutos, os Rams com um pouco mais de 20 minutos, e a vitória aí muito, muito importante para os Bears mesmo. Fechando a análise da semana 14, então, com o Monday Night Football maravilhoso entre o Minnesota Vikings e o Seattle Seahawks lá no barulhentíssimo CenturyLink Field, e o jogo foi 21-7 para Seattle. Você pensa nesse resultado, você fala, tá, um
jogo normal, mas o jogo tava 3-0 até o quarto quarto, que foi quando o Seattle fez 2 touchdowns, o Minnesota Vikings fez 1 touchdown, e depois os Seahawks fizeram mais um field goal no quarto quarto, e o destaque aqui vai pro senhor Bobby Wagner, que bloqueou um field goal e foi retornado para touchdown, não por ele. E ele defendeu bem demais, ele pressionou pra caramba o Kirk Cousins, foi maravilhoso. Falando em Kirk Cousins, o Kirk Cousins, depois desse jogo, continua sem ganhar nenhum jogo no Monday Night Football. E os Vikings ainda não ganharam nessa temporada de nenhum time que tem mais vitórias do que derrotas, o que é muito ruim para os Vikings, que agora estão 6 vitórias e 6 derrotas, e os Seahawks 8 vitórias e 5 derrotas. Fechamos então a semana 14, vamos dar uma olhada muito rapidamente na classificação dos times nas divisões, e depois, mais rapidamente ainda, a gente vai ver como é que tá o Playoff Picture, ou CG, tá, crianças? Como é que estão as expectativas aí pros playoffs. Começando pela AFC, os Patriots lideram a AFC por 9-4, depois dessa derrota pro Miami Dolphins, que agora estão 7-6, cara. O jogo ainda pode virar, mas os Patriots eu acho que tem oponentes um pouco mais fracos que os Dolphins depois dos Steelers, que a gente vai falar daqui a pouco. Bills e Jets com 4-9. Na AFC Norte, os Steelers estão 7-5-1, enquanto os Ravens estão 7-6, ou seja, os Steelers estão na frente por apenas um empate. Uma lombada aí dos Steelers e dá a vitória da AFC Norte para os Ravens por enquanto. E os Patriots mordidos pelas derrotas com os Dolphins não vai ser fácil, cara, de verdade. E aí Browns e Bengals depois ali, que provavelmente não devem oferecer mais perigo. Na AFC South, os Texans 9-4, e aí Colts e Titans 7-6, ou seja, os Texans ali parecem tranquilos, mas Colts e Titans ainda estão disputando lindamente, né? E na AFC West, dois times fortíssimos, Chiefs e Chargers, os Chiefs com 11-2 e os Chargers com 10-3. Dependendo dos Chiefs, os Chargers podem virar e ter o domínio de campo aí, o que é muito difícil do jeito que os Chiefs estão jogando, até porque eles estão com 6 vitórias e nenhuma derrota fora de casa, além de 4 vitórias e nenhuma derrota por divisão, e Broncos e Raiders aí não oferecendo tanto perigo. Pela NFC East, os Cowboys 8-5, e aí Eagles e Redskins empatados em 6-7, os Eagles agora passaram os Redskins, e essa é uma das divisões mais emboladas, porque até os Giants têm chance aí, mesmo estando com um desempenho de 1-4 na divisão. Na NFC Norte, os Bears lideram com 9-4, depois Vikings 6-6-1 e Packers 5-7-1. Ainda há chance para os dois, mas eles vão ter que fazer uma disputa boa aí, principalmente depois dessa derrota dos Vikings. Os Saints lideram a NFC South por 11-2, já são os vitoriosos da NFC South. Os Panthers em segundo com 6-7, os Bucks com 5-8 e os Falcons com 4-9. Ainda há chance para qualquer um deles, apesar de que na divisão os Bucks estão com 2-3, os Panthers com 1-2. Os Rams lideram a NFC West com 11-2 e já são os campeões da divisão, com os Seahawks em segundo com 8-5. Muito provavelmente vão passar esses dois. Aliás, não tem como mudar, esses dois vão passar, e os Cardinals e os 49ers empatados com 3-10, uma tristeza desgraçada. E agora vamos ver então, muito rapidamente, o Playoff Picture. Não quero ficar aqui também alongando demais, mas é só pra gente dar uma olhada em como é que tá, né, porque tem bastante coisa legal no Playoff Picture. Primeiro de tudo, como nós já sabemos, é claro, os líderes aí de divisão, eles passam com prioridade sobre os outros times, né, então vocês podem ver aí que na AFC, os Chargers, eles têm um desempenho melhor que os Patriots nesse momento, mas como os Chargers estão na mesma divisão de Chiefs, eles não são líderes de divisão, por isso os Patriots têm uma prioridade aí, os Patriots que estão com 9-4, isso é interessante, é até esquisito assim, mas é o justo, né, na verdade. E aí vocês podem ver, né, nesse momento nos wildcards temos Ravens enfrentando os Texans e os Chargers enfrentando os Steelers, que é um baita de um jogão. E na NFC, os Saints e os Rams, que provavelmente não vão sair daí. E os Vikings enfrentando os Bears esse sendo o melhor time do wildcard, enfrentando o pior time do wildcard, que são os Vikings nesse momento. E Seahawks e Cowboys. E eu acho que tá ficando um pouco mais difícil de mudar a situação. Eu acho que pode mudar a situação de Ravens, provavelmente vai, e dos Steelers também, porque temos muitos times com 7-6 e os Broncos com 6-7, apesar de que eu acho difícil mudar. E os Vikings, que estão com 6-6-1, estão sendo perseguidos de perto por Panthers, Eagles e Redskins, que estão 6-7.
Vamos fechar esse vídeo aqui então falando sobre as transmissões da semana 15, que tem muita coisa da hora quando a gente vê que tem jogo de sábado, cara, vai ser muito legal. Começando com um baita de um jogão no Thursday Night Football, quinta-feira, 13 de dezembro, entre Chargers e Chiefs, lá no Arrowhead Stadium, às 11 horas da noite, um baita de um jogão, e eu vou falar aqui, vocês vão ficar muito chateados comigo. Eu acho que os Chargers levam essa vitória, porque os Chargers têm um ataque forte, mas uma defesa forte, enquanto os Chiefs têm a 30ª defesa do campeonato, e eu acho que os Chargers vão saber se aproveitar disso. Os Texans e os Jets se enfrentam no primeiro jogo de sábado, às 7h30 da noite, que jogo maravilhoso de se assistir, e é lá no MetLife Stadium, no estádio dos Jets. Eu acho que dá Texans aí, porque os Texans estão muito bem, os Jets não vão segurar o ataque nem a defesa dos Texans. No sábado, também às 11h15 da noite, um Saturday Night Football, os Browns vão até o MetLife Stadium enfrentar... MetLife Stadium, tô ficando maluco, Mile High, enfrentar os Broncos, e esse é um jogaço, cara. Os Broncos precisam ganhar, e eu acho que ganham em casa, mas os Browns não vão aceitar essa vitória fácil. No domingo, começando às 4 horas da tarde, na ESPN, com Packers e Bears, duelo clássico de divisão. Esse sim, talvez a maior rivalidade da NFL no domingo 16, e eu acho que por estar jogando em casa e precisando muito assegurar os playoffs, os Bears devem ganhar, mesmo que os Packers venham com sangue nos olhos e com essas mudanças todas que tiveram, não sei, eu acho que dá Bears esse jogo aí. Às 4 horas da tarde na ESPN Extra, os Cowboys enfrentam os Colts, e esse é um baita jogão quando a gente vê a defesa dos Colts. Eu acho que mesmo com a Mari Cooper e Ezekiel Elliott, dá Colts esse jogo, por estar jogando em casa e por estar numa fase muito boa, mas os Cowboys também estão numa fase muito boa, então um jogo fácil com certeza não vai ser, mas eu apenas chuto Colts, mesmo com o bom jogo que os Cowboys estão tendo. Eles podem dominar, quem sabe. Duelo de divisão na ESPN 2 às 7 horas da noite, entre Seahawks e 49ers, que mesmo jogando fora de casa, eu tenho quase certeza que dá Seahawks, que estão numa fase maravilhosa. Um dos melhores jogos da temporada é às 7h25 da noite na ESPN, entre Patriots e Steelers, lá no Heinz Field. Vai ser um baita jogo, dois times que precisam muito ganhar. Os Steelers aí estão sofrendo pra caramba pra se manter nos playoffs, e os Patriots também estão sofrendo, né? Os Steelers ainda devem se manter mesmo com a derrota, aliás, os dois times, mas eles precisam ganhar esse jogo, por isso que eu acho que vai ser um baita de um jogão, mesmo torcendo para os Patriots, do jeito que os Patriots fazem cagada, é bem capaz dos Steelers ganharem esse jogo. Eagles e Rams se enfrentam no Sunday Night Football em Rams, e eu tenho certeza que os Rams ganham esse jogo, mesmo com os Eagles sendo um time forte, sofrendo muito com desfalque, fora de casa, contra um time muito forte. Eu acho que dá Rams para esse jogo. Fechando a semana 15 no Monday Night Football entre Saints e Panthers, que mesmo jogando no US Bank Stadium, é US Bank Stadium? Não, é Bank of America Stadium. Mesmo jogando fora de casa, os Saints também estão maravilhosos nessa temporada, não devem dar trégua para os Panthers e devem ganhar o Monday Night Football, mas é um baita de um jogão. Temos outros jogos além desses na temporada, mas os melhores vão ser transmitidos, tá bom? Se você gostou, deixa um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço para todos vocês, foi!